Capítulo 18. Assassinatos. Breu Tombastrela, conselheiro pessoal do rei Sagaz, fez um amplo estudo sobre o forjamento durante o período que precedeu as guerras dos navios vermelhos. Das suas tábuas, temos o seguinte relato. Neta, filha do pescador Gil e da lavradora Rida, foi capturada viva da aldeia de Boa Água no 17º dia depois da festa da primavera. Foi forjada pelos salteadores dos navios vermelhos e devolvida à aldeia 3 dias depois. O pai foi morto no mesmo ataque, e a mãe, tendo 5 crianças mais novas, não foi capaz de lidar com Neta, que tinha na ocasião em que foi forjada 14 primaveras. Ela veio até mim 6 meses depois do forjamento. Quando ela foi trazida, estava suja, maltrapilha e muito enfraquecida devido à falta de comida e abrigo. Conforme as minhas instruções, foi lavada, vestida e instalada em aposentos próximos dos meus. Procedi com ela como teria feito com um animal selvagem. Cada dia lhe trazia comida com as minhas próprias mãos e ficava perto dela enquanto comia. Tive o cuidado de me certificar de que os seus aposentos fossem mantidos aquecidos, a cama limpa e que lhe providenciassem as comodidades que uma mulher pode esperar: água para se lavar, escovas e pentes, e todos os outros utensílios que uma mulher considera necessários. Além disso, certifiquei-me de que fosse provida de vários tipos de utensílios de costura, pois tinha descoberto que antes do forjamento demonstrava grande dedicação e aptidão pelos trabalhos de costura ornamental e que tinha até criado várias peças bem trabalhosas. A minha intenção com tudo isso era ver se, em circunstâncias propícias, um forjado poderia voltar a se parecer com a pessoa que era antes. Mesmo um animal selvagem teria se tornado um pouco mais manso nessas circunstâncias, mas Neta reagia a tudo com indiferença. Tinha perdido não só os hábitos de uma mulher, mas mesmo o bom senso de um animal. Comia até se saciar com as mãos e deixava cair no chão tudo o que tivesse sobrado para ser pisoteado. Não se lavava nem tomava conta de si mesmo de maneira alguma. Mesmo a maior parte dos animais só suja uma parte do covil, mas Neta era como um rato que deixa seus excrementos cair para todo lado, sem se preocupar em manter limpo o lugar onde dorme. Era capaz de falar de forma sensata se assim se decidisse fazer, ou se quisesse muito alguma coisa. Quando falava por iniciativa própria, era geralmente para me acusar de roubar coisas suas ou para emitir ameaças contra mim, se não lhe desse imediatamente alguma coisa que ela tinha decidido querer. A sua atitude habitual em relação a mim era cheia de suspeitas e ódio. Ignorava as minhas tentativas de ter uma conversa normal, mas ao tirar o seu acesso à comida, conseguia obter respostas em troca de comida. Tinha recordações claras da família, mas não se interessava minimamente pelo que tinha sido feito dela. Em vez disso, respondia às perguntas sobre esses assuntos como se estivesse respondendo sobre o tempo que fazia ontem. A respeito do forjamento, disse apenas que se lembrava de ser mantida em cativeiro dentro de um navio e que tinha recebido pouca comida apenas água suficiente para todos os prisioneiros tomarem um gole. Que se lembrava, não tinha recebido nada de estranho para comer, nem tinha sido tocada de nenhuma maneira especial, e portanto não podia fornecer nenhuma pista sobre o mecanismo do forjamento. Isso foi um grande desapontamento para mim, pois esperava que, aprendendo com como a coisa era feita, pudesse encontrar uma maneira de desfazê-la. Eu me esforcei muito para trazê-la de volta a um comportamento humano, usando argumentos racionais, mas de nada me serviam. Parecia compreender as minhas palavras, mas não agia em resposta delas. Mesmo quando lhe eram dados 2 pães e ela era alertada de que devia guardar um para o dia seguinte ou não teria nada para comer, deixava o segundo pão cair no chão, pisava nele e no dia seguinte comia os restos que ela própria tinha jogado no chão, não se importando com a sujeira presa neles. Não demonstrava nenhum interesse pelo trabalho de costura ou por qualquer outro passatempo, nem mesmo pelos brinquedos de uma criança. Além de comer e dormir, satisfazia-se passando a vida sentada ou deitada, a sua mente tão ociosa quanto o corpo. Se lhe oferecesse doces ou bolos, comia-os sem parar até vomitar, e depois disso comia ainda mais. Tratei-a com vários elixires e infusões de ervas,
Deixei-a em jejum e a fiz tomar banhos de vapor e dei purgantes para ela. Banhos quentes e frios não tiveram outro efeito que não fosse deixá-la com raiva. Eu a fiz dormir um dia e uma noite inteiros, o que não levou a nenhuma mudança. Eu a dopei com casco de elfo, de tal forma que não conseguisse dormir por 2 noites, mas isso apenas a tornou irritadiça. Mimei-a com gentilezas por algum tempo, mas, como nos períodos em que lhe impus as mais duras restrições, isso não ocasionou nenhuma diferença, nem nela, nem na maneira como me encarava. Se tinha fome, fazia gentilezas e sorria agradavelmente quando instruída, mas logo que a comida era fornecida a ela, todas as ordens ou pedidos que se seguissem eram ignorados. Essa era malignamente invejosa do seu território e posses, mais do que uma vez tentou me atacar por nenhuma outra razão que não fosse o fato de eu me aventurar perto demais da comida que ela estava comendo. E uma vez porque subitamente decidiu que queria ter um anel que eu estava usando. Matava regularmente os ratos que o seu desmazelo atraía, apanhando-os com uma impressionante rapidez e atirando-os contra a parede. Um gato que uma vez se aventurou nos seus aposentos teve um destino semelhante. Parecia ter pouca noção do tempo que tinha passado desde o seu forjamento. Podia fazer um bom relato da sua vida anterior, se ordenada a fazer isso quando estivesse com fome, mas a respeito dos dias após o seu forjamento havia apenas um longo ontem. De Neta não pude aprender se algo tinha sido adicionado ou retirado dela para que fosse forjada. Não descobri se era uma coisa consumida, cheirada, ouvida ou vista. Não determinei se era obra da habilidade ou mão de um homem, ou obra de demônios do mar, sobre os quais alguns estrangeiros dizem ter poder. De uma longa e cansativa experiência, não aprendi nada. A Neta dei uma dose tripla de sonífero uma noite, dissolvida na sua água. Então mandei lavar o seu corpo, ajeitar o seu cabelo e a enviei de volta à sua aldeia para ter um enterro decente. Pelo menos uma família pôde pôr fim a uma história de forjamento. A maior parte das outras tem de imaginar durante meses e anos o que aconteceu aos que um dia amaram. A maior parte está bem melhor não sabendo de nada. Nessa época havia mais de 1000 almas conhecidas por terem sido forjadas. Bronco tinha falado sério. Não tinha mais nada a ver comigo. Eu já não era bem-vindo no seu estábulo e nos seus canis. Garrano, em particular, deliciava-se selvagemente com isso. Embora frequentemente se ausentasse com majestoso, se calhasse de ele estar no estábulo, aparecia para bloquear a minha entrada. Permita que traga o seu cavalo, senhor, dizia-me obsequiosamente. O mestre do estábulo prefere que apenas os rapazes do estábulo lidem com os cavalos dentro das baias. E assim eu era forçado a ficar esperando como um fidalgote incompetente, enquanto ele punha a sela em fuligem e a trazia para mim. O próprio Garrano limpava a baia dela, levava a forragem e a escovava, e me corroía por dentro ver o quão rapidamente ela o tinha aceitado. É apenas um cavalo, dizia a mim mesmo, e não deve ser considerada culpada, mas era mais um abandono. De repente tinha tempo demais à disposição. Antes disso, minhas manhãs eram sempre passadas trabalhando com Bronco. Agora eram minhas. Holt estava ocupada treinando novatos para a defesa da costa. Aceitava que eu treinasse com eles, mas eram lições que eu já tinha aprendido havia muito tempo. Perna Carriço estava fora o verão todo, como era habitual. Não sabia como pedir desculpas à paciência e não queria nem pensar em mole. Mesmo as minhas incursões pelas tabernas de Torre do Cervo tinham se tornado solitárias. Gwen tinha se tornado o aprendiz de um titereiro, e Rodrigo tinha zarpado como marinheiro. Eu estava desocupado e sozinho. Foi um verão de tristeza, e não apenas para mim, enquanto eu estava sozinho, amargo, e me tornava grande demais para todas as minhas roupas, enquanto me irritava e rosnava a quem fosse o suficientemente tolo para tentar falar comigo, e bebia até perder os sentidos várias vezes por semana. Ainda tinha consciência do quanto os 6 ducados estavam sendo torturados. Os salteadores dos navios vermelhos, mais ousados do que alguma vez tinham sido, assolavam constantemente a nossa linha costeira. Naquele verão, além de ameaças, começaram finalmente a fazer exigências: grãos, gado, o direito de pegar
o que desejassem dos nossos portos marítimos, o direito de acostar os seus barcos e viver das nossas terras e pessoas durante a estação, o direito de escolher gente do nosso povo como escravos. Cada nova exigência era mais intolerável que a anterior, e a única coisa mais intolerável que essas exigências eram os forjamentos que seguiam a cada recusa do rei. O povo começava a abandonar os portos marítimos e as aldeias da costa. Não se podia censurá-los por isso, embora essa reação tornasse a nossa linha costeira ainda mais vulnerável. Mais soldados foram contratados e os impostos foram aumentados para pagá-los. E o povo resmungava sob o fardo dos impostos e do medo dos salteadores dos navios vermelhos. Ainda mais estranhos eram os ilhéus que vinham à nossa costa nos seus barcos de família, deixando os navios piratas para trás, implorando-nos asilo, contando narrativas incríveis de caos e tirania nas ilhas externas, onde os navios vermelhos tinham pleno domínio, constituíam talvez uma bênção duvidosa. Eram contratados a baixo custo como soldados, embora pouca gente realmente confiasse neles, mas pelo menos as nativas das ilhas externas, sob o domínio dos navios vermelhos, eram suficientemente preocupantes para manter longe de todos a ideia de acatar as exigências dos salteadores. Algum tempo depois do meu regresso, Breu abriu a porta para mim. Eu estava de mau humor por causa da forma como ele tinha me negligenciado durante todo esse tempo, e subi a escadaria mais lentamente do que alguma vez tinha feito. Quando eu cheguei lá, ele olhou para mim enquanto prosseguia com o trabalho de esmagar sementes com um pilão, e tinha o rosto muito cansado. Estou contente por te ver, disse, sem nenhum contentamento em sua voz. É por isso que você veio tão depressa para dar boas-vindas quando voltei, observei amargamente. Ele fez uma pausa no trabalho. Lamento. Pensei que você precisasse de algum tempo sozinho para se recuperar. Voltou a olhar para as sementes. O inverno e a primavera também não foram fáceis para mim. Não é melhor virarmos essa página e seguir em frente? Era uma sugestão gentil e razoável. Eu sabia que era sensato. Tem alguma escolha? Perguntei sarcasticamente. Breu terminou de esmagar as sementes, despejou o resultado numa peneira fina e o colocou sobre uma taça para escorrer. Não, disse por fim, como se tivesse considerado bem o que eu tinha dito. Não, você não tem. E eu também não. Em muitas coisas não temos escolhas. Olhou para mim, percorrendo-me de cima a baixo, e a seguir começou a amassar as sementes outra vez. Você, disse, vai parar de beber tudo o que não seja água ou chá até o fim do verão. O seu suor está fedendo a vinho, e os seus músculos estão muito flácidos para alguém tão jovem. Um inverno com as meditações de Galeno não fez bem nenhum ao seu corpo. Dê um jeito de se exercitar. Comece a partir de hoje a subir a torre de veracidade 4 vezes por dia. Você levará para ele comida e os chás que eu te ensinarei como preparar. Nunca chegue perto dele com uma cara mal-humorada. Mas sim, seja sempre alegre e amistoso. Talvez algum tempo servindo veracidade te convença de que eu tinha razões para não centrar a minha atenção com você. É isso que você vai fazer todos os dias que estiver em torre do servo. Haverá outros dias em que irá executar outras tarefas para mim. Não foram necessárias muitas palavras de Bel para despertar vergonha em mim. A percepção que tinha da minha vida passou de grande tragédia à autocomiseração infantil no intervalo de apenas alguns minutos. Tenho sido ocioso, admiti. Tem sido estúpido, Breu concordou. Você teve um mês para dar um jeito na sua vida e se comportou como um fedelho mimado. Não me espanta que Bronco tenha nojo de você. Havia muito tempo que eu tinha parado de me surpreender com o que Breu sabia, mas dessa vez estava certo de que ele não sabia a verdadeira razão, e eu não desejava partilhá-la com ele. Já descobriu quem tentou matá-lo? Não. Tentei, na verdade. Agora Breu parecia zangado e depois intrigado. Garoto, você definitivamente não é mais o mesmo. Há 6 meses você teria vasculhado o estábulo até deixá-lo de cabeça para baixo para desvendar um mistério desses. Há 6 meses, se fosse dado a você um mês de férias, teria preenchido cada dia com algo que valesse a pena. O que é que te perturba? Olhei para o chão, sentindo a verdade nas suas palavras.
Queria contar para ele todas as desgraças que tinham acontecido comigo, mas não queria dizer uma palavra sobre aquilo a ninguém. Vou te contar tudo o que sei sobre o ataque de Bronco. E assim fiz. E esse que viu tudo isso? Pergun E esse que viu tudo isso? Perguntou-me quando terminei. Conhecia o homem que atacou o Bronco? Não conseguiu vê-lo bem. Eu me estiquei. Era inútil dizer a Breu que eu sabia exatamente qual era o cheiro dele, mas tinha apenas uma vaga imagem de sua fisionomia. Breu ficou em silêncio por um momento. Bem, tanto quanto puder, fique de ouvido em pé. Gostaria de saber quem se tornou tão corajoso que pensa que pode matar o mestre do estábulo do rei dentro do próprio estábulo. Então, você não pensa que foi alguma desavença pessoal de Bronco? Perguntei cautelosamente. Talvez tenha sido. Mas não vamos tirar conclusões precipitadas. Para mim, tenho a sensação de ser uma jogada. Alguém está construindo alguma coisa, mas falhou na colocação do primeiro tijolo. Para nossa vantagem, espero. Pode me dizer por que você acha isso? Poderia, mas não farei. Quero deixar a sua mente livre para encontrar os seus próprios pressupostos, independentemente dos meus. Agora, vem aqui. Vou te mostrar os chás. Estava mais do que um pouco magoado por ele não ter me perguntado nada sobre o meu tempo com o Galeno ou o teste. Parecia aceitar o meu fracasso como uma coisa esperada, mas, quando me mostrou os ingredientes que tinha selecionado para os chás de veracidade, fiquei horrorizado com a potência dos estimulantes que ele estava usando. Tinha visto veracidade pouco ultimamente. Em contrapartida, Majestoso estava sempre em destaque. Tinha passado o mês anterior em idas e vindas. Estava sempre acabando de chegar ou prestes a partir. E cada uma das comitivas parecia mais rica e mais ornamentada do que a anterior. Parecia que estava usando a desculpa de andar à procura de uma noiva para o irmão com o intuito de se ornamentar com penas mais brilhantes do que as de qualquer pavão. A opinião comum era de que ele precisava se apresentar dessa maneira para impressionar aqueles com quem negociava. Pessoalmente, achava aquilo um desperdício de dinheiro que podia ter sido usado nas nossas defesas. Quando o majestoso estava fora, sentia-me aliviado por sua hostilidade em relação a mim. Pessoalmente, achava aquilo um desperdício de dinheiro que poderia ter sido usado nas nossas defesas. Quando o majestoso estava fora, sentia-me aliviado, pois sua hostilidade em relação a mim tinha aumentado recentemente. E ele encontrava diversas pequenas maneiras de exprimir isso. Nos breves encontros fortuitos que tive durante esse período com Veracidade ou o Rei, ambos aparentavam estar sempre tensos e desgastados, mas Veracidade em especial parecia quase pasmado, impassível e distraído. Apenas uma vez tinha percebido a minha presença, e então sorriu cansadamente e disse que eu tinha crescido muito. A nossa conversa tinha se resumido a isso, mas eu tinha notado que ele comia como um inválido, sem apetite, recusando carne e pão como se fosse um esforço muito grande mastigar e engolir, e em vez disso vivia à custa de papas de cereais e sopas. Tenho usado demais o talento. Pelo menos assim me disse sagaz. Mas por que é que o suga desse jeito e faz desaparecer a carne dos seus ossos? Isso ele não conseguiu me explicar. Portanto, eu dou tônicos e elixires para ele e tento fazê-lo descansar. Mas ele não consegue. Diz que não ousa descansar. Diz apenas que todos os seus esforços são necessários para iludir os navegadores dos navios vermelhos, para enviar barcos contra o rochedo, para encontrar os capitães. E assim se levanta da cama e vai para sua cadeira ao lado de uma janela, e ele fica sentado o dia inteiro. E o círculo de Galeno? Eles não servem para nada? Fiz a pergunta com inveja, quase desejando ouvir que não faziam diferença alguma. Breu suspirou. Imagino que os usa como eu usaria pompos correios. Enviou-os para as torres e os usa para enviar avisos aos soldados e para receber deles a informação de que os navios foram avistados. Mas a tarefa de defender a costa ele não confia a nenhuma outra pessoa. Outros, diz ele, seriam muito inexperientes, poderiam se trair diante daqueles em que utilizassem o talento. No entanto, não entendo, mas sei que ele não pode continuar assim por muito mais tempo. Rezo para que o verão acabe, para que as tempestades de inverno enviem os navios vermelhos de volta para casa. Deveria haver alguém que o substituísse nesse trabalho. Receio que o consuma por completo. Tomei isso como uma crítica ao meu fracasso e me recolhi num silêncio magoado.
Vagueei pelos aposentos achando-os, ao mesmo tempo familiares e estranhos após meses de ausência. Os utensílios do trabalho dele com ervas estavam espalhados, como sempre. A presença de sorrateiro era muito fácil de reconhecer, com pedaços de ossos fedorentos distribuídos pelos cantos. Como sempre, havia uma grande quantidade de tábuas e rolos de pergaminhos dispostos sobre várias cadeiras. Este lote parecia dizer respeito sobretudo aos antigos. Andei em volta deles, intrigado pelas ilustrações coloridas. Uma tábua mais velha e mais elaborada do que as restantes continha a representação de um antigo, como uma espécie de pássaro ornado de ouro com uma cabeça em forma humana coroada por penas. Comecei a decifrar as palavras. Eram um piche, era um empiche, uma língua antiga nativa de Calcede, ao sul dos ducados. Muitos dos símbolos pintados tinham se apagado ou sido lascados em madeira antiga, e eu nunca fui fluente em piche. Breu veio e parou ao meu lado. Sabe, disse com gentileza. Não foi fácil para mim, mas mantive a minha palavra. Galeno exigia o controle absoluto sobre os estudantes. Estipulou expressamente que ninguém poderia contactá-lo ou interferir do jeito que fosse na sua disciplina e instrução. E como te disse, no Jardim da Rainha, sou cego e sem influência. Eu sabia disso, balbuciei. Contudo, não discordei das ações de Bronco. Apenas a palavra que dei ao meu rei me refreou de te chamar. Fez uma pausa cautelosa. Tem sido um período difícil, eu sei. Gostaria de ter podido ajudar. E você não deve se sentir tão mal por ter falhado. Contribuí com a palavra enquanto ele procurava por uma mais gentil. Suspirei e subitamente admiti a minha dor. Deixemos isso para lá, Abreu. É algo que eu não posso mudar. Eu sei. Então, ainda mais cautelosamente, mas talvez possamos usar o que você aprendeu no talento. Se puder me ajudar a compreendê-lo, talvez possa arquitetar melhores maneiras de poupar veracidade. Por muitos anos, o conhecimento foi mantido muito secreto. Quase não há menção dele nos velhos rolos de pergaminhos, com exceção de dizerem que, nesta e naquela batalha, o resultado foi invertido por ação do talento do rei sobre os soldados, ou que este e aqueles inimigos foram confundidos pelo talento do rei. E contudo não há nada sobre como foi feito, ou o desespero abateu-se sobre mim outra vez. Deixe isso para lá. Deixe isso para lá. Bastardos não têm de saber dessas coisas. Para se prover isso. Um silêncio se instaurou entre nós. Por fim, Breu respirou pesadamente. Bem, seja como for, também estive estudando forjamento durante esses últimos meses, mas tudo o que aprendi sobre isso foi o que não é e o que não funciona. A única cura que encontrei é o remédio mais antigo que se conhece para o que quer que seja. Enrolei e apertei o pergaminho para o qual eu estava olhando, adivinhando o que estava por vir, e não me enganei. O rei me incumbiu de te dar essa missão. Uma missão. Naquele verão, no espaço de 3 meses, matei dezenas de vezes para o rei. Se não tivesse matado antes, por vontade própria e em legítima defesa, teria sido muito mais difícil. De início, as missões pareciam ser simples. Eu, um cavalo e cestas de pão envenenado, cavalgava estradas onde viajantes tinham relatado ser atacados e, quando os forjados me atacavam, fugia, deixando cair um rastro de pães. Se fosse um homem de armas para mal, talvez eu tivesse ficado menos assustado, mas a vida toda eu tinha me acostumado a depender da manha para perceber a presença dos outros. Para mim era equivalente a ter de trabalhar sem usar os olhos, e logo descobri que nem todos os forjados tinham sido sapateiros ou tecelões. O segundo bando que envenenei continha vários soldados. Tive a sorte de a maior parte deles começar a brigar pelos pães, quando me puxaram de cima do cavalo. Levei um corte profundo de uma faca e até hoje tenho uma cicatriz no ombro esquerdo. Eram fortes e competentes e pareciam lutar como uma unidade, talvez porque tivessem sido treinados a fazer isso, enquanto eram completamente humanos. Teria morrido se eu não tivesse gritado a eles que era bobagem lutarem comigo enquanto os outros comiam todo o pão. Eles me largaram, e eu, com esforço, retomei o cavalo e fugi. Os venenos não eram mais cruéis do que precisavam ser,
mas para que fossem eficazes mesmo na menor dosagem, fomos forçados a usar alguns dos mais fortes. Os forjados não morriam pacificamente, mas era a morte mais rápida que Breu tinha conseguido preparar. Agarravam ansiosamente as mortes que eu distribuía a eles. E eu não tinha de presenciar as convulsões espumantes ou ver os corpos espalhados pela estrada. Quando as notícias de forjados tombando pelas estradas do reino chegaram à Torre do Servo, Breu já tinha espalhado um rumor de que provavelmente tinham morrido por comer peixe estragado. Os familiares recolhiam os corpos e davam a eles um funeral adequado. Eu dizia a mim mesmo que provavelmente se sentiriam aliviados e que os forjados tinham encontrado um fim mais rápido do que se morressem de fome durante o inverno. E assim me acostumei a matar, e tinha já mais de 20 mortes contabilizadas antes de ter de confrontar os olhos de um homem e não matá-lo, e então matá-lo. Isso também não foi tão difícil como poderia ter sido. Ele era um fidalgote que possuía terras nas imediações do Lago do Bode. Um relato chegou à Torre do Servo de que ele, num acesso de cólera, tinha espancado a filha de um criado e a deixado mentalmente incapacitada. Isso foi suficiente para o rei sagaz fazer uma careta. O nobre tinha pagado a dívida de sangue por completo, e ao aceitar o pagamento, o criado tinha perdido o direito de qualquer forma de justiça do rei. Mas alguns meses mais tarde veio à corte uma prima da garota e pediu uma audiência privada com o sagaz. Fui enviado para confirmar o relato dela e vi como a garota era mantida como um cão aos pés da cadeira do nobre, e mais como a barriga dela havia começado a crescer pela gravidez. Portanto, não foi difícil encontrar um momento enquanto ele me oferecia vinho em copos de cristal fino e me implorava pelas mais recentes notícias da corte do rei em Torre do Servo, em que pudesse erguer o copo dele diante da luz e elogiar a qualidade de ambos, copo e vinho. Parti alguns dias depois, com a missão completa, as amostras de papel que tinha prometido a Pernacarriço e os desejos comunicados pelo nobre de que eu tivesse uma boa viagem de volta para casa. O nobre estava indisposto nesse dia. Morreu em meio a sangue, loucura e espuma, enchendo a sua boca. Cerca de um mês depois, a prima tomou conta da garota e da criança. Até hoje não tenho remorso, seja pelo que fiz, seja pela escolha de uma morte lenta. Quando não andava distribuindo a morte aos forjados, servia o meu senhor príncipe Veracidade. Lembro-me a primeira vez que subi todas aquelas escadas em direção à sua torre, equilibrando a bandeja enquanto subia. Tinha esperado encontrar um guarda ou sentinela lá no topo. Não havia ninguém. Bati na porta e, não recebendo nenhuma resposta, entrei silenciosamente. Veracidade estava sentado numa cadeira ao lado da janela. Um vento quente de verão vinha do oceano e soprava dentro do cômodo. Era um quarto que poderia ter sido agradável, iluminado e cheio de ar fresco num dia abafado de verão. Em vez disso, parecia uma cela. Havia a cadeira ao lado da janela e uma pequena mesa perto dela. Nos cantos do quarto, o chão estava poeirento e entulhado com pedaços de cama espalhados. Veracidade estava com o queixo apoiado no peito, como se cochilasse, não fosse pelo fato de que, para os meus sentidos, o quarto estava impregnado da intensidade de seu esforço. O cabelo estava desarrumado, o queixo com barba de um dia. As roupas pendiam sobre ele. Fechei a porta, empurrando-a com o pé, e levei a bandeja para a mesa. Repousei-a e fiquei parado ao lado dela, esperando silenciosamente. Passados alguns minutos, ele voltou de onde quer que tivesse estado, olhou para mim como um fantasma do seu antigo sorriso, e em seguida para a bandeja. O que é isso? Café da manhã, senhor. Todo mundo comeu faz algumas horas, com exceção do senhor. Eu comi, garoto. Veja, hoje cedo, uma sopa de peixe horrível. Os cozinheiros deviam ser enforcados por isso. Ninguém devia ter de encarar um peixe logo de manhã. Ele parecia hesitante, como um velhote trêmulo tentando lembrar os dias da juventude. Isso foi ontem, senhor. Descobri os pratos, pão quente com mel e passas frios, um prato de morango e um pequeno pote de creme de leite para acompanhá-los. Tudo servido em pequenas porções, doses quase infantis. Servi o chá vaporoso na xícara que estava à espera. Tinha sido fortemente temperado com gengibre e hortelã
para esconder o gosto forte do casco de elfo moído. Veracidade olhou para aquilo de relance e em seguida me encarou. Bril nunca tem piedade, não é? Ele falou aquilo muito casualmente, como se o nome de Bril fosse mencionado todos os dias pela torre. Precisa comer, se pretende continuar, eu lhe disse numa voz neutra. Suponho que sim, respondeu ele, num tom fatigado, e virou-se para a bandeja como se aquela comida preparada com tanta habilidade fosse outro dever a ser desempenhado. Comeu sem prazer e bebeu o chá num gole resoluto, como se tratasse de um medicamento, sem se deixar enganar pelo gengibre e pela hortelã. No meio da refeição, parou com um suspiro e fitou a janela por algum tempo. Então, aparecendo voltar outra vez, forçou-se a consumir cada item completamente. Empurrou a bandeja para o lado e recostou-se na cadeira como se estivesse exausto. Fiquei pasmado. Eu mesmo tinha preparado aquele chá. A quantidade de casco de elfo que havia ali teria feito o fuligem saltar por cima das paredes da baia.